Eles te ignoraram achando que você não faria falta. Acharam que o silêncio deles te quebraria. Mas hoje, você vai aprender como transformar desprezo em peso emocional. Porque nada dói mais do que perceber tarde demais o valor do que se perdeu. Antes, se inscreva no canal. Vamos aos ensinamentos. Número 10. O poder do retirar-se sem avisar. Quando alguém te ignora, espera que você reaja, questione ou implore atenção. Esse é o erro que mantém você preso emocionalmente. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em retirar-se sem avisar, sem discursos, sem explicações. O silêncio estratégico cria um vazio imediato. Esse vazio incomoda porque rompe a previsibilidade. Quem te ignorou estava confortável com sua presença garantida. Quando você se afasta, algo quebra internamente. A mente humana odeia perdas não explicadas. Ela começa a revisitar memórias, falas, momentos. O outro passa a se perguntar onde errou. A ausência silenciosa ativa a imaginação, e a imaginação amplifica a dor. Você deixa de ser alguém disponível e se torna uma lacuna. Lacunas geram ansiedade. Você não precisa anunciar sua saída, porque explicações aliviam a culpa de quem ignora. O estoico entende que se retirar é preservar dignidade. Dignidade não pede atenção. Ela impõe respeito. Quando você some sem drama, o outro sente o impacto no cotidiano. Aquela mensagem que não chega. Aquela presença que não está mais ali. O silêncio começa a pesar nos pequenos detalhes. É nesse momento que a ausência deixa de ser esquecida e passa a ser sentida. Quem te ignorou começa a experimentar insegurança. E insegurança dói. Você não se afastou para ferir, mas para se proteger. A proteção gera consequência. A consequência ensina. E o ensinamento é simples. Quem ignora perde acesso. Quando o acesso some, o valor aparece. A ausência bem colocada não grita. Ela sufoca lentamente. Esse é o poder estoico de sair sem olhar para trás. Número 9. Não reagir é a maior resposta. Quando alguém te ignora, a reação emocional parece natural, mas é exatamente isso que mantém o outro no controle. O estoico compreende que reagir é entregar poder. Responder com raiva, explicações ou justificativas revela dependência emocional. O silêncio consciente quebra o padrão esperado. Quem ignora espera confronto ou submissão. Quando não recebe nenhum dos dois, surge a confusão. A confusão gera desconforto. O desconforto vira inquietação. Não reagir não significa fraqueza. Significa domínio interno. Você observa, aceita e segue. Essa postura desloca o centro do jogo. O outro começa a se perguntar por que não conseguiu te afetar. A ausência de reação desarma o ego. O ego precisa de resposta para se alimentar. Sem resposta, ele se volta contra si mesmo. A pessoa que ignorou passa a revisitar a própria atitude. O silêncio se transforma em espelho. E nem todos suportam o que vem refletido. O estoico não discute sentimentos com quem não demonstrou respeito. Ele preserva a energia emocional. Essa preservação cria distância psicológica. A distância psicológica gera valor. Valor desperta curiosidade. Curiosidade leva à falta. A falta dói porque não encontra a porta aberta. Você não fecha a porta com agressividade. Apenas deixa de segurá-la. A calma incomoda mais do que qualquer explosão, porque a calma mostra que você não precisa da validação do outro. E quando alguém percebe que não é mais necessário, sente o peso da irrelevância. Essa é a dor silenciosa que nasce da não reação. Um impacto que não faz barulho, mas marca profundamente. Número 8. Evoluir em silêncio. Nada provoca mais impacto interno do que perceber que alguém seguiu em frente sem precisar de você. O estoico não anuncia mudanças, ele as incorpora. Enquanto quem ignorou espera sua estagnação, você evolui em silêncio. Muda a postura, muda a disciplina, muda a forma de pensar. Não há alarde, não há explicação, não há necessidade de provar nada. O crescimento silencioso cria contraste. O contraste gera arrependimento. A pessoa começa a comparar quem você era com quem se tornou e percebe que perdeu acesso a essa versão. Evoluir em silêncio impede que o outro se prepare emocionalmente. A mudança inesperada desestabiliza. Você não busca reconhecimento externo, busca excelência interna. A excelência se torna visível mesmo sem ser exibida. Está na fala mais segura, no olhar firme, na ausência de carência. Quem te ignorou começa a sentir um desconforto estranho ao te observar de longe. Um misto de curiosidade, dúvida e perda.
porque agora você parece mais inteiro, mais distante, mais raro. O estoico entende que valor está ligado à escassez. Quando você deixa de estar disponível emocionalmente e cresce como indivíduo, o outro percebe que subestimou você. Essa percepção pesa, não porque você humilhou, mas porque você superou. O progresso silencioso não provoca inveja aberta, provoca reflexão tardia. A reflexão leva ao arrependimento, e o arrependimento dói mais quando não há mais acesso. Você não precisa dizer nada. Sua evolução fala por você, e quem te ignorou sente, não no orgulho, mas na pele, o peso da própria escolha. Número 7. Cortar o acesso emocional. Quem te ignorou ainda tenta, mesmo que inconscientemente, manter algum tipo de controle emocional sobre você. O estoico corta esse acesso com lucidez, não com raiva. Ele deixa de compartilhar sentimentos, planos e fragilidades. Não oferece mais brechas emocionais. Esse corte é silencioso, mas profundamente sentido. A pessoa percebe que já não consegue te atingir como antes. As palavras não provocam reação. As atitudes não causam impacto. Isso gera frustração. Frustração vira inquietação. Inquietação vira perda de controle. Quando alguém perde o controle emocional sobre outra pessoa, sente o vazio imediatamente. O estoico entende que acesso emocional é privilégio, não direito. Quem ignora, perde esse privilégio. Sem acesso, o outro se sente excluído da sua vida interna. E essa exclusão dói mais do que um afastamento físico, porque ela comunica maturidade. Você não precisa bloquear, atacar ou se justificar. Basta não se abrir mais. O fechamento emocional consciente cria uma barreira invisível. Quem está do lado de fora percebe, mas não consegue atravessar. A mente tenta entender o que mudou. Não encontra resposta, que a falta de resposta gera desconforto constante. Você passa a ser uma presença distante, mesmo quando está por perto. Essa distância psicológica pesa, porque mostra que você não depende mais do vínculo para se sentir inteiro. O estoico preserva a própria paz, e ao fazer isso ensina uma lição dura. Quem te ignorou aprende que perdeu algo que não pode recuperar com palavras. E essa perda se manifesta como um incômodo contínuo, sentido no corpo e na mente. Número 6. Não perseguir, não observar. Observar quem te ignorou mantém um fio invisível de conexão emocional. O estoico corta esse fio. Ele não vigia redes sociais, não busca sinais, não tenta interpretar gestos. Ele solta de verdade. Essa libertação muda tudo. Quando você deixa de observar, deixa de alimentar o ego do outro. Quem ignora espera ser notado, mesmo à distância. Espera ser lembrado, comentado, vigiado. Quando isso não acontece, surge a dúvida. A dúvida corrói. O silêncio da sua atenção retirada cria um vazio psicológico. A pessoa começa a se perguntar se ainda importa. E não encontrar resposta dói. O estoico entende que a atenção é energia. Onde não há atenção, não há poder. Ao retirar sua atenção, você retoma o controle da própria vida. O outro sente a perda desse controle, não de forma consciente no início, mas como um desconforto constante. A indiferença madura pesa mais do que o confronto, porque o confronto ainda valida a existência do outro. A indiferença encerra o ciclo. Você não precisa bloquear ou anunciar afastamento. Basta não olhar, não reagir, não acompanhar. Esse desligamento interno transforma sua ausência em algo real. Quem te ignorou percebe que não ocupa mais espaço nos seus pensamentos. E isso fere o orgulho. Fere porque o ego humano quer ser centro. Quando deixa de ser, sente-se descartável. O estoico não descarta pessoas. Ele descarta dependência. E ao fazer isso, provoca uma dor silenciosa, profunda, difícil de explicar. Uma dor que nasce da irrelevância percebida. Número 5. Manter postura, não orgulho. O estoico não confunde postura com arrogância. Ele não despreza, não provoca e não tenta parecer superior. Ele apenas se mantém firme. Postura é equilíbrio interno refletido externamente. Tom de voz estável. Palavras medidas, presença segura. Quem te ignorou percebe imediatamente essa mudança. Você não busca aprovação, mas também não demonstra ressentimento. Essa neutralidade desconcerta. O outro não encontra brechas emocionais, não consegue te provocar nem te rebaixar. A postura comunica respeito próprio. E respeito próprio impõe limites sem precisar de palavras. Quando você mantém postura, o outro sente que perdeu influência.
Não há mais acesso fácil, nem emocional, nem psicológico. O estoico entende que orgulho é reativo, postura é consciente. O orgulho tenta ferir, a postura apenas protege. Essa proteção gera impacto silencioso. A pessoa começa a sentir que você está acima do jogo emocional. Não porque se acha melhor, mas porque não aceita menos. A ausência de necessidade de validação cria distância natural, e a distância revela valor. Quem ignora costuma subestimar. Quando percebe que você se manteve inteiro, sem cair, sem implorar, surge o peso da percepção tardia. O estoico não precisa se explicar. Sua coerência fala, sua calma pesa. E quem te ignorou sente essa diferença no ambiente, nas conversas, nos encontros. A postura firme cria um incômodo constante, porque lembra o outro de que você não se perdeu. E não se perder é uma forma silenciosa de vencer. Número 4. Não se explicar para quem não se importou. Explicar demais é tentar convencer quem já decidiu ignorar. O estoico não faz isso. Ele entende que quem realmente se importa observa atitudes não justificativas. Quando você para de se explicar, algo muda no equilíbrio emocional. O outro percebe que perdeu acesso às suas motivações internas. Não sabe mais o que você pensa, sente ou planeja. Essa falta de clareza incomoda, porque explicações dão conforto. A ausência delas gera incerteza. O estoico aceita ser mal interpretado se isso preservar sua paz. Ele não corre atrás de compreensão forçada. Quem te ignorou esperava argumentos, pedidos, tentativas de resgate. Ao não oferecer nada disso, você cria um silêncio pesado. A mente do outro tenta preencher as lacunas, e quase sempre preenche com culpa ou dúvida. Não se explicar não é fechar o coração, é fechar a porta para o desrespeito. Você não se defende de quem não te atacou diretamente, mas te descartou emocionalmente. O descarte perde força quando você não reage. A ausência de explicações comunica autonomia. Comunica que você não precisa ser entendido para seguir em frente. Essa postura retira o poder de julgamento do outro. E quando alguém percebe que sua opinião já não pesa, sente o impacto internamente. O estoico escolhe a tranquilidade ao invés da aprovação. E essa escolha cria uma dor silenciosa em quem te ignorou, porque mostra que você seguiu sem precisar da validação dele. Essa liberdade incomoda. E muito. Número 3. Criar uma vida onde o outro não faz falta. Nada comunica mais ausência do que ser feliz sem depender de quem te ignorou. O estoico constrói uma vida centrada em si mesmo. Rotina, propósito, disciplina e paz interior. Quando sua vida não gira mais em torno do outro, algo se rompe. A pessoa percebe que já não é essencial, e essa percepção pesa. Não porque você ostenta felicidade, mas porque ela se torna evidente. Você ri com mais leveza, anda com mais firmeza, fala com mais clareza. O outro sente que perdeu espaço. Criar uma vida plena não é vingança, é libertação. O estoico não constrói para provocar, constrói para viver bem. E viver bem sem alguém é a prova definitiva de independência emocional. Quem te ignorou começa a comparar a própria vida com a sua e percebe o contraste. Você seguiu, evoluiu, encontrou equilíbrio. Ele ficou preso à própria decisão. A ausência deixa de ser apenas física e se torna simbólica. Você já não precisa, já não espera, já não sofre. Essa autossuficiência emocional gera uma dor silenciosa no outro, porque revela que ele não era indispensável. E nada fere mais o ego do que perceber que sua presença não fazia tanta falta assim. O estoico entende que quando você se torna completo, qualquer ausência deixa de te quebrar. Mas para quem ficou para trás, essa completude pesa, e pesa profundamente. Número 2. Não voltar para o que te desvalorizou. Voltar para quem te ignorou é ensinar como te tratar. O estoico entende que coerência é respeito próprio em ação. Quando você não volta, mesmo sentindo vontade, algo poderoso acontece. Você quebra o ciclo. Quem te ignorou acreditava que sempre teria uma segunda chance. Um acesso fácil, uma porta aberta. Quando percebe que isso não existe mais, sente o impacto. Não voltar não é castigo, é consequência. Consequência da falta de valor demonstrada. O estoico não fecha portas com raiva. Ele simplesmente não caminha para trás. Essa decisão silenciosa cria uma ruptura interna no outro. A pessoa começa a entender que perdeu algo definitivo. E perdas definitivas doem mais do que afastamentos temporários. Você não ameaça ir embora, você vai. Não para ferir, mas para se preservar. A preservação gera limite.
Limite gera respeito tardio. Quem ignora costuma perceber o valor apenas quando não há mais retorno. O estoico aceita essa realidade sem ressentimento. Ele segue em frente com serenidade. E essa serenidade pesa, porque mostra que você não depende da aprovação, nem da presença de quem te diminuiu. Não voltar comunica força emocional. Comunica maturidade. Comunica encerramento. E encerramentos silenciosos deixam marcas profundas em quem acreditou que você estaria sempre disponível. Essa marca não se apaga facilmente. Ela é sentida no tempo, na memória e na ausência que não se reverte. Número 1. A ausência como espelho final. A ausência bem construída não é fuga, é mensagem. O estoico transforma sua saída em um espelho silencioso. Quem te ignorou começa a sentir o efeito no tempo, nos dias comuns, nas situações simples, em momentos onde sua presença faria diferença. É aí que a ficha cai. Não há mais acesso, não há mais resposta, não há mais retorno. O espelho da ausência obriga o outro a encarar a própria escolha. Você não precisa acusar, não precisa lembrar, não precisa cobrar. O tempo faz isso por você. Cada lembrança surge acompanhada de um peso emocional, porque agora não há como corrigir. O estoico entende que a maior lição é aquela que não se explica. É sentida. A ausência revela quem valorizou e quem descartou. Revela a maturidade de um lado e negligência do outro. Quem te ignorou passa a carregar perguntas sem resposta. E se eu tivesse agido diferente? E se eu tivesse valorizado? Essas perguntas não encontram alívio, porque você seguiu inteiro. Seguiu firme. A ausência se transforma em presença constante na mente do outro. Um paradoxo doloroso. Você não está, mas ocupa espaço. Esse é o efeito final do estoicismo aplicado à dignidade. Não é sobre ferir, é sobre não se diminuir. E quando alguém percebe que te perdeu por escolha própria, sente isso na pele, no orgulho, na memória, no silêncio. Tudo o que você ouviu aqui não é sobre manipular, punir ou devolver dor. É sobre recuperar o controle da própria vida quando alguém decidiu te ignorar. O estoicismo não ensina como ferir, ensina como não se perder. Cada atitude que você aplica constrói uma ausência que educa, não porque você quis ensinar, mas porque escolheu se respeitar. A dor que o outro sente nasce da percepção tardia do valor que foi desperdiçado. Você não precisou gritar, implorar ou provar nada. Apenas seguiu. E seguir é o ato mais poderoso de todos. Quando você se torna inteiro, qualquer ausência deixa de ser fraqueza. Ela se transforma em presença interna, em força silenciosa, em dignidade inabalável. Quem te ignorou aprende tarde. Você aprende para sempre. Se esse conteúdo falou com você, não ignore o próximo passo. Inscreva-se no canal e continue fortalecendo sua mente. Ative o like para que mais pessoas encontrem esse caminho. E escreva nos comentários: eu escolho a minha dignidade.